A chuva caía pesada naquela véspera de Natal, misturando-se ao vento gelado que cortava a pele como lâminas. Lívia Monteiro caminhava devagar pela estrada de terra, segurando a barriga enorme de 9 meses, sentindo cada passo como um esforço sobre-humano. As luzes da cidade já estavam distantes, e o som das músicas natalinas parecia zombar da solidão que a envolvia. Enquanto famílias se reuniam ao redor de mesas fartas, Lívia enfrentava a noite mais difícil da sua vida completamente sozinha. As dores vinham em ondas fortes, obrigando-a a parar e se apoiar em uma cerca velha. A respiração ficava curta, o medo tomava conta do peito. Ela não carregava bolsa, documentos ou um telefone com bateria, apenas roupas finas e a esperança frágil de encontrar algum abrigo. A cada contração, o pensamento era o mesmo. Meu filho não pode nascer aqui, não assim. O céu escuro parecia indiferente ao sofrimento daquela jovem abandonada. O Natal, que um dia representou alegria, agora era apenas um lembrete cruel de tudo o que Lívia havia perdido. Família, proteção e dignidade. E naquela estrada vazia, ela acreditava que talvez nem o amanhecer chegasse para ela. Enquanto avançava com dificuldade, a mente de Lívia era invadida por lembranças dolorosas. Meses antes, aquela mesma barriga ainda era pequena quando ela decidiu contar a verdade em casa. O padrasto, Ronaldo Farias, ouviu em silêncio, mas seus olhos carregavam desprezo. Não houve gritos no início, apenas palavras frias, calculadas, que cortaram mais do que qualquer agressão física. Ronaldo deixou claro que não aceitaria vergonha dentro de casa. Disse que ela tinha escolhido aquele caminho e que deveria arcar com as consequências. A mãe de Lívia, enfraquecida por anos de submissão, apenas chorou em silêncio, sem coragem para defendê-la. Naquela noite, uma mochila foi jogada aos pés da jovem, junto com a ordem que mudou sua vida: sair e não voltar. O pai do bebê, Caio Duarte, foi a última esperança. Mas ao ouvir sobre a gravidez, ele simplesmente desapareceu. Bloqueou números, mudou de endereço, apagou qualquer rastro que o ligasse a ela. O amor que prometera se dissolveu em covardia. Desde então, Lívia sobreviveu de favores, dormindo em lugares improvisados, sempre acreditando que conseguiria aguentar até o nascimento. O que ela não imaginava era que o abandono cobraria seu preço justamente na noite de Natal. Uma contração mais forte fez Lívia cair de joelhos na beira da estrada. O ar escapou de seus pulmões em um gemido contido, enquanto lágrimas quentes se misturavam à chuva fria. Não havia mais dúvida. O trabalho de parto havia começado. O tempo estava contra ela. E o medo se transformava em pânico a cada minuto que passava. Com esforço, ela se levantou e avistou um antigo celeiro abandonado alguns metros à frente. A estrutura parecia prestes a desabar, mas naquele momento representava a única chance de proteção contra o frio e a chuva. Arrastando-se, Lívia entrou no local escuro, sentindo o cheiro de terra úmida e madeira velha. Sentada no chão, apoiada em fardos de palha, ela tentava controlar a respiração, lembrando vagamente de conselhos que ouviu em algum posto de saúde. As contrações vinham cada vez mais próximas. Suas mãos tremiam, o corpo suava apesar do frio intenso. Sozinha, ela falava com o bebê em voz baixa, pedindo força, pedindo perdão por não conseguir oferecer mais. O silêncio do celeiro era quebrado apenas pelos seus gemidos abafados e pelo som distante do trovão. Ali, longe de tudo e de todos, Lívia percebeu que estava prestes a enfrentar o momento mais decisivo da sua vida sem nenhuma ajuda. Enquanto isso, a alguns quilômetros dali, Miguel Albuquerque caminhava lentamente pelo terreno de sua fazenda, envolto em um casaco grosso e em lembranças que nunca o abandonavam. O Natal era apenas mais um dia de dor desde a morte de Helena, sua esposa, levada por uma doença anos atrás. Desde então, Miguel evitava qualquer celebração, qualquer símbolo de alegria que lembrasse o que havia perdido.
Naquela noite, ele saiu para verificar o gado não por necessidade, mas para fugir do silêncio pesado da casa vazia. O som da chuva e o vento forte pareciam combinar com o vazio dentro do seu peito. Cada passo era acompanhado por pensamentos sobre a vida que poderia ter sido diferente. Miguel carregava no olhar a marca de alguém que já sofreu demais. Um homem fechado, acostumado à solidão, que havia aprendido a não esperar nada do destino. A fazenda era seu refúgio e, ao mesmo tempo, sua prisão emocional. Enquanto caminhava próximo à estrada que cortava suas terras, ele sentiu algo estranho, como um pressentimento. Parou por um instante, escutando com atenção, sentindo que aquela noite, aparentemente comum, estava prestes a quebrar uma rotina construída à base de dor e silêncio. Entre o barulho da chuva e o vento, Miguel ouviu algo diferente. Um som fraco, quase engolido pela tempestade. Ele franziu a testa, tentando identificar de onde vinha. De início, pensou ser um animal ferido, mas o som se repetiu. Um gemido humano, carregado de desespero. Guiado pelo instinto, Miguel seguiu em direção ao antigo celeiro abandonado. À medida que se aproximava, o som ficava mais claro, mais angustiante. Ao empurrar a porta rangente, a cena diante dele o fez congelar. No chão, pálida e exausta, estava Lívia, suada, tremendo, com as mãos apertando a barriga. Os olhos dela se arregalaram ao vê-lo, misturando medo e alívio em uma única expressão. Ela tentou falar, mas a dor a impediu, soltando apenas um choro fraco. Miguel percebeu imediatamente a gravidade da situação. O trabalho de parto estava avançado e ela mal conseguia se manter consciente. Por alguns segundos, o passado veio à tona, lembranças de Helena e de tudo o que havia perdido. Mas não havia tempo para hesitar. Aquele pedido de socorro, quase inaudível, atravessou suas defesas e o obrigou a fazer uma escolha. Naquela noite de Natal, dois destinos que jamais deveriam se cruzar estavam prestes a se unir para sempre. Miguel respirou fundo ao perceber que não havia tempo para buscar ajuda. O celular estava sem sinal e a chuva tornava a estrada praticamente intransitável. Ele tirou o casaco e colocou sobre Lívia, tentando aquecê-la enquanto falava com calma, mesmo sentindo o coração disparado. As lembranças de Helena, sua esposa enfermeira, surgiram como um sussurro do passado, guiando cada movimento que ele fazia. Com cuidado, Miguel ajudou Lívia a se deitar melhor sobre a palha, orientando sua respiração entre uma contração e outra. Ela chorava, agarrada à manga da camisa dele, repetindo que não conseguiria. Miguel, firme, dizia que ela era mais forte do que imaginava. O tempo parecia se alongar a cada minuto, enquanto os gritos ecoavam no celeiro vazio. Quando o bebê começou a nascer, o desespero deu lugar à concentração absoluta. Miguel seguiu o que lembrava, improvisando com panos limpos encontrados ali. O suor escorria pelo seu rosto, misturando-se à chuva que entrava pelas frestas do telhado. E então, em meio ao caos, um choro forte rompeu o silêncio, anunciando que a vida havia vencido naquela noite improvável. O choro do bebê encheu o celeiro como uma promessa inesperada. Noah nasceu forte, vermelho, vivo. Miguel segurou o recém-nascido com as mãos trêmulas, sentindo um nó se formar na garganta. Fazia anos que ele não sentia algo parecido com esperança. Ao colocar o bebê nos braços de Lívia, viu o olhar dela se transformar, da dor extrema para um amor imediato e absoluto. Lívia chorava em silêncio, beijando a testa do filho, agradecendo por ele estar ali, respirando, resistindo. Do lado de fora, os sinos da pequena igreja da cidade começaram a tocar, anunciando a chegada do Natal. Aquele som atravessou Miguel de uma forma diferente, quebrando um luto que ele carregava há tempo demais. Pela primeira vez desde a morte de Helena, Miguel não sentiu raiva da data. Sentiu algo próximo de redenção. O nascimento de Noah não havia apenas salvado uma vida,
Havia reacendido algo dentro dele que ele acreditava estar morto. Naquele celeiro simples, sem luzes ou enfeites, 3 vidas foram marcadas para sempre. O Natal, que antes simbolizava perda, agora ganhava um novo significado, tecido com dor, coragem e um inesperado recomeço. Após o parto, Miguel improvisou o que pôde para proteger Lívia e o bebê do frio intenso. Com cuidado, levou-os até sua caminhonete e seguiu para a fazenda, enfrentando a estrada enlameada com atenção redobrada. Ao chegar, a casa silenciosa ganhou vida pela primeira vez em anos. Miguel preparou um quarto simples, aqueceu água, trouxe cobertores e garantiu que Lívia pudesse descansar. Ela observava tudo com desconfiança e gratidão ao mesmo tempo, sem entender por que um estranho estava fazendo tanto por ela. Exausta, acabou adormecendo com Noah ao seu lado. Nos dias seguintes, Lívia se recuperava lentamente. Miguel mantinha distância respeitosa, oferecendo comida, roupas limpas e silêncio quando necessário. Pequenos gestos que diziam mais do que palavras. A fazenda, antes fria, passou a ter o som de um bebê chorando, quebrando a solidão que dominava o lugar. Entre eles, crescia um vínculo silencioso. Não era amizade nem dependência. Era reconhecimento mútuo da dor do outro. Ambos sabiam o que significava perder tudo, e ambos começavam a perceber que talvez aquele encontro não tivesse sido obra do acaso. Certa tarde, enquanto conversavam na varanda, Lívia percebeu a expressão distante de Miguel ao ouvir o choro de Noah. Com cuidado, perguntou se aquilo o incomodava. Ele hesitou, mas decidiu falar. Contou sobre Helena, o amor da sua vida, e sobre o filho que perderam logo após o nascimento, um trauma que nunca cicatrizou. Miguel revelou que desde então evitava qualquer ligação emocional, especialmente com crianças. O Natal, em especial, se tornou uma lembrança insuportável. Por isso, viver sozinho na fazenda parecia a única forma de continuar respirando sem desmoronar. Lívia ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, entendeu por que aquele homem havia aparecido naquela noite. Não como um salvador, mas como alguém tão ferido quanto ela. A dor de Miguel era diferente, mas igualmente profunda. A revelação aproximou os dois de uma forma definitiva. Não havia mais segredos, apenas 2 histórias quebradas tentando se sustentar. Noah, dormindo tranquilo, tornava-se o elo entre um passado marcado pela perda e um futuro que começava timidamente a se reconstruir. Meses se passaram e a fazenda já não era a mesma. Onde antes havia silêncio, agora existiam risadas, passos apressados e vida. Lívia encontrou ali mais do que abrigo. Encontrou dignidade. Com o tempo, começou a ajudar nas tarefas, reconstruindo a própria autoestima. Miguel, por sua vez, se permitiu mudar. Aos poucos, voltou a sorrir, a conversar, a imaginar um futuro diferente do que havia planejado na solidão. O Natal voltou a existir dentro daquela casa, não com luxo, mas com significado. Na noite em que Noah completou alguns meses, uma pequena ceia foi preparada. Nada sofisticado, apenas o suficiente para celebrar o que haviam se tornado juntos. Miguel acendeu as luzes. Lívia segurou o filho nos braços. E pela primeira vez em muitos anos, aquela data foi sinônimo de esperança. O encontro improvável daquela noite chuvosa transformou 3 destinos. O Natal não os salvou. Eles se salvaram uns aos outros. E naquele lar improvável nasceu não apenas uma criança, nasceu uma família. Se essa história tocou seu coração, retribua esse sentimento com um gesto simples. Deixe um like, um comentário ou compartilhe este vídeo. Isso ajuda essas histórias a continuarem chegando a quem mais precisa de esperança.